E por fim, mas não menos importante, a gente tem a questão 8, que é para calcular integrais pelo método da integração por partes. Então, esgotadas as tentativas das integrais imediatas, também não conseguimos aplicar uma substituição para obter uma integral mais simples, a gente vai trabalhar com integração por partes, tá? Então, a regrazinha que eu apresentei em sala vai ser a seguinte, né? A gente vai ter a integral de u dv e isso vai ser igual ao v menos a integral de v du. Então, basicamente, a nossa tarefa é dividir a integral entre esses dois pedaços. Uma parte que a gente vai chamar de u e uma parte que a gente vai chamar de dv, certo? O u tem que ser de fácil derivação e o dv tem que ser de fácil integração, certo? E também tem aquela regrazinha que eu apresentei para vocês para escolha da função u. Aqui é uma ordem de preferência, então a gente vai dar preferência para as funções logarítmicas, depois as inversas trigonométricas, as aritméticas, as trigonométricas e, por fim, as exponenciais. Então, aqui a gente nem está trabalhando com essas funções, né? Mas elas estão aí na regrinha, tá? Então, quando tiver um logaritmo, vamos dar preferência a ele. Se não tiver, vamos dar preferência às algébricas. E se nada disso tiver na função, a gente vai dar preferência às exponenciais, certo? Note que os 3 exemplos que a gente vai fazer aqui são produtos que a gente não conseguiu simplificar ou trabalhar com a substituição, certo? Lembrando que essa regrinha aqui é para a escolha de quem vai ser u na nossa integral. Então, aqui no item A, a gente tem o seguinte: integral de x, ln de x, dx, certo? Então, de acordo aqui com a nossa regrazinha de bolso, certo? Pode ser que nem sempre funcione, mas é interessante a gente saber essa ordenação. A gente vai ter o seguinte: isso aqui eu vou chamar de u, e o que sobra da minha integral eu vou chamar de dv. Então, quem vai ser u nesse caso? Logaritmo natural de x. Quem vai ser o dv? X dx. Certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Calcular a derivada de du em relação a x, que vai ser 1 sobre x, e isolar o du, ok? Porque eu preciso do du aqui na minha fórmula. Então, du vai ser igual a dx sobre x. Preciso dessa informação. Eu preciso da função v, tanto para fazer esse primeiro produto da solução, quanto para fazer essa integral de v du. Então, como é que eu obtenho v? Eu vou aplicar integral em ambos os lados dessa de dv, certo? Porque a integral de dv é v, e aqui a integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2, certo? A princípio a gente teria que colocar a constante de integração, mas a gente deixa para colocar isso somente no final do processo, ok? Então, continuando a solução, a gente vai ter que a integral de x ln de x dx, certo? Vai ser a integral de u vezes v. Quem é u? Logaritmo natural de x. Quem é v? X ao quadrado sobre 2. Menos a integral de v, que é x ao quadrado sobre 2, du. Quem é du? Dx sobre x. Aí agora a nossa tarefa é simplificar as coisas, né? Aqui eu tenho x ao quadrado, que eu consigo cortar com esse x de baixo, certo? Então, aí eu já vou aproveitar e tirar 1/2 dessa integral, e vai ficar a integral de x dx. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 2, que multiplica o logaritmo natural de x, menos 1/2 vezes x ao quadrado sobre 2, mais a constante de integração. Então, x ao quadrado sobre 2, logaritmo natural de x, menos
x ao quadrado sobre 4, mais a constante de integração. Então, é interessante que a gente coloque a constante só quando a gente resolver a integral de VDU. Então, essa seria a nossa primeira integral por partes. Então, no item B, a gente tem integral de x exponencial de menos x dx. Então, nossa tarefa é dividir essa integral em dois pedaços. Um pedaço que eu vou chamar de u, um pedaço que eu vou chamar de dv. Note que não tem logaritmo, então a gente vai dar preferência à algébrica, que no caso é o nosso x aqui, porque o exponencial fica como última opção. Então, o nosso u vai ser x, aí eu vou calcular du dx, que é igual a 1, isso implica dizer que du é igual a dx. E o dv vai ser exponencial de menos x dx. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar integral em ambos os lados para eu encontrar quem é v. Integral de dv é v. E a integral aqui eu vou utilizar uma substituição, certo? Então, eu vou chamar o expoente de w, só para não confundir aqui com a notação, certo? E dw dx vai ser igual a menos 1. Então, essa integral é exponencial de w, e quem é dx? Menos dw, certo? Então, vai ser a integral de menos exponencial de w, dw, e essa integral aqui é ela mesma, certo? Não vou colocar a constante aqui, porque a gente vai colocar só no final do processo, ok? E no final a gente volta para a nossa variável, né? Que é x. Então, aqui eu fiz uma integração por substituição para conseguir resolver essa integral. Então, vai ser menos exponencial de menos x. V, certo? Então, vejo que para resolver aqui uma técnica, eu precisei de uma técnica que a gente vinha resolvendo anteriormente. Então, eu já tenho todas as partes que me interessam. Eu já tenho o u, eu tenho a relação de du e dx, eu tenho v, certo? Então, agora a gente consegue resolver isso aqui. Então, vai ser u vezes v. Quem é u? É x. Quem é v? Menos exponencial de menos x, menos a integral de v du. E quem é du? Perdão, é dx. Então, aqui só vou reorganizar. Aqui eu vou combinar esses sinais. Esse e esse. Aqui, essa integral que a gente tem que resolver ainda, a gente já conhece, que foi a mesma que a gente utilizou para encontrar quem seria v. Então, fica mais tranquilo para a gente. Então, menos x exponencial de menos x, menos exponencial de menos x, mais a constante de integração. Então, esse é a nossa resposta. E no item C, a gente tem a integral de x ao quadrado exponencial de x dx, certo? Então, só reforçando aqui nossa regrinha, né? Integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, nossa tarefa, novamente, é pegar essa integral que a gente não consegue resolver de uma forma trivial e separar ela nessas duas partes, u e dv. Seguindo a regrinha lá do Liat, a gente vai escolher a aritmética também com o u. Então, vai ser x ao quadrado. Aí a gente faz du dx, que vai ser 2x, certo? E isola o dx. Então, o que me sobrou da expressão
é dv, ok? Então aqui, se eu integrar de ambos os lados, eu vou encontrar que v é igual exponencial de x, certo? Agora eu venho, já tenho tudo que eu preciso, então a integral de x ao quadrado exponencial de x dx é igual a u, quem é u? X ao quadrado, vezes v, menos a integral de v du. E du, se a gente observar aqui, certo? Só reorganizar aqui para ficar mais ok. Du é igual a 2x dx. Aí a gente vem aqui e substitui o du. Então, a gente vai ter 2x dx. Qual é o problema dessa questão? Entre aspas, é que essa outra integral aqui, ela tem que ser resolvida por partes novamente. Então, a gente só vai conseguir resolver esse item completo quando fizer essa integração por partes também. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar isso aqui de estrelinha e a gente vai resolver essa estrelinha aqui, certo? Então, vou mudar aqui a notação, tá? Vou chamar de W e de Z. Então, a gente vai ter W dz, W vezes Z, dW. Essa seria a nossa notação para não confundir com a outra integral que a gente vinha calculando. Então, W é como se fosse o nosso U aqui. Vou escolher a algébrica, vou fazer dw dx, certo? Que vai ser 2, e dw vai ser igual a 2 dx. E vou fazer agora o meu dz, que vai ser exponencial de x dx. Vou integrar de ambos os lados para encontrar o valor de z. Então, eu vou ter que z é igual ao exponencial de x. Agora, a gente vem resolver essa nossa integral. Então, quem é w é 2x, quem é z, exponencial de x, menos exponencial de x, dw, quem é dw, 2 dx. Então, aqui vai ficar 2x, que multiplica exponencial de x. Vou tirar a constante. E a integral de exponencial de x é ela mesma. Não vou colocar a constante de integração aqui, porque a gente não terminou ainda o nosso processo de integração, certo? Então, eu vou só copiar aqui o resultado que a gente estava calculando para a gente conseguir organizar aqui nosso resultado final. Então, essa era a integral que a gente vem calculando, só que a gente precisou calcular uma integral por partes para conseguir resolver tudo. Então, a gente já calculou essa integral aqui por partes, que é esse resultado aqui, e a gente faz a substituição e adiciona a nossa constante de integração. Então, o resultado aqui é x ao quadrado exponencial de x, menos o resultado dessa integral, que é 2x exponencial de x, menos 2 exponencial de x, e eu adiciono minha constante de integração, ok? Então, esse é o nosso resultado. Então, esse item é um pouquinho mais complexo, porque para resolver uma integral por partes, a gente precisou da integração por partes novamente. Qual é o segredo dessa questão? Olhar com calma para cada uma das funções, certo? E definir de forma
clara quem vai ser o seu U na sua função original e quem vai ser o seu DV, certo? Aí, em um momento, você isola o DU, no outro momento, você encontra o V, e depois é só substituir cada coisa em seu devido lugar, certo? Depois de treinar algumas vezes, esse processo fica mais tranquilo. Bons estudos!